Ok. Então tá. Então nós vamos estudar sobre a parábola do amigo importuno e outra parábola que é a viúva insistente. Ou seja, nós vamos falar de duas parábolas. Na verdade, essas duas parábolas elas estão ligadas, elas falam do mesmo assunto. Embora, se você for reparar ali na cronologia, ali, ó, em Lucas, de cara a gente já percebe isso, que houve um tempo, olha para você ver, Lucas 11 e depois Lucas 18. Mas é Jesus Cristo reforçando algo que ele já havia dito, né? Então, ele fala em Lucas 11 e depois repete isso em Lucas 18. Lucas tem, né, o pessoal gosta muito de Lucas, porque Lucas, ele de certa forma, ele escreveu o livro um pouco mais no tempo, né? Na linha do tempo. Então, quando você lê dos evangelhos, Lucas, ele continua e depois, inclusive, vai para onde? Lucas, depois ele escreve ele continua no livro de Atos, né? Então, existe uma sequência cronológica. Então, isso aí já tem como se diz, já tem uma dica aí, né? Jesus, ele falou um negócio, depois ele reforça essa questão. E o nosso assunto é o que nós acabamos de cantar aqui. É sobre oração. Amém? Amém. Então, vamos lá. Então, de Lucas 5, que é justamente a primeira palavra que nós vamos ler aí, eu peço aos irmãos para abrir a palavra. Esse aqui é uma fotinha, né? É uma fotografia, não, uma pintura, né? Na verdade, isso é uma pintura, e essa pintura está retratando justamente essa questão dessa parábola. É um amigo importunando outro amigo, né? Vamos dizer assim, está à porta pedindo ajuda, clamando por ajuda. Isso lá para as altas horas da noite, ele clamando por ajuda. E isso está onde? Está em Lucas 11, a partir do versículo 5. Deixa eu admitir aqui mais o irmão chegando aqui. Espera aí só um momentinho. Amém. Deixa eu botar esse trem aqui, peraí. Ah, tá fazendo um negócio diferente aqui. Aí, beleza, ótimo. Assim eu posso ver tudo. Ok. Então, vamos lá. Então, lá em Lucas 11, 5, nós temos a parábola do amigo aí. Então, o que está escrito nessa parábola aí? Vamos ler juntos aí. Os irmãos podem abrir a palavra aí em Lucas 11 e acompanhem. Versículo 5 diz assim: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo e, se for... Deixa eu só ver um negócio aqui antes. Lucas 11, a partir do versículo 5. Ah, tá. Antes, isso, lembrei aqui. Antes do versículo 5, se você reparar na sua Bíblia aí, em Lucas 11, começa com o quê? Uma oração dominical. O que é? Jesus está orando. E aí, o pessoal fala com ele: Senhor, nos ensina a orar. Né? Fala, como é que nós oramos? Nos ajuda, nos ensina a orar. Porque provavelmente eles percebiam que Jesus estava sempre em constante oração. Jesus era alguém que estava sempre em constante oração. E aí Jesus vem com aquela oração, né? Quando orares, dizei assim: Pai, santificado seja o seu nome. Ou seja, a oração do Pai Nosso lá de Mateus, aquela que a gente conhece de Mateus é a mesma. Só que aquela está resumida. No versículo 4 ele diz: Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. Assim que ele acaba essa oração, ele explica, né? Ele ensina o pessoal sobre a oração, ele vem com essa parábola. E essa parábola diz assim: E disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Versículo 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. 7. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tu ajudar, para tu dar, né? 8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação.
e lhe dará tudo que houver mister. Em outra versão, né, tem outra Bíblia aí que os irmãos podem ser que estão com essa versão, diz assim no versículo 8: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, ou seja, Jesus falando o seguinte, olha, quem tendo um amigo, se ele bater na sua porta lá, você não vai levantar para poder ajudar ele de alguma forma. Se você tem, você vai ajudá-lo. E mesmo que você não levante pelo fato de ser seu amigo, você vai levantar porque ele está o quê? Está incomodando. Está lá, incomodando, está incomodando. Então, ou seja, você vai ter uma ação. Essa súplica não vai ficar sem resposta. Você vai fazer alguma coisa. Isso é Jesus falando. Aí, olha como é que ele continua. Então, ou seja, a parábola é essa, né? A primeira parábola que nós vamos analisar é a parábola do amigo importuno, né? Que fica ali batendo a porta. Aí Jesus continua o assunto, né? Ele continua o assunto, não a parábola. E eu vos digo a vós, pede e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhes dará um peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, ou seja, se vós, que não é confiável, que não são confiáveis, que são, né, instáveis, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo. Só que aqui tem esse detalhe, né? Mas dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqui Jesus ele coloca um pedido específico, né? É o pedido do Espírito Santo, né? Mas é uma relação de dar. Com certeza não foge disso, né? É uma relação do filho que pede ao pai, e se está pedindo, o pai vai dar. Mas por que eu já toquei nesse assunto aqui, né? Espírito Santo. No nosso último encontro, o irmão Ailton, né, ele trouxe a parábola do... Qual foi a parábola mesmo, gente? Me recorda aí? Peraí, eu tenho anotado aqui, ó. Fariseu e publicano. Na parábola do fariseu e publicano, que era justamente o quê? Como se chega diante de Deus, né? O fariseu, ele falou assim, olha, eu não sou como esse pecador, graças a Deus eu não sou como esse pecador, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu sou bom, eu sou aquele negócio todo. E o publicano, ele se humilha, né? Ele se humilha diante de Deus. E o Ailton trouxe bem que ali é a questão da oração, e aí, inclusive, a gente conversou, né, na mesa redonda sobre a questão da oração, a necessidade de orar. Para que orar se Deus conhece tudo, né? E hoje, né, eu vendo na minha sequência aqui de parábolas, só que bacana, nós vamos dar continuidade ao assunto. E a primeira parábola aqui que eu estou falando aqui é justamente o quê? Importunar. E Jesus traz um respaldo falando que é para fazer isso, né? Se achegar, é para buscar, é para pedir, é para insistir, porque quem bate vai abrir, quem pede vai receber, né? Quem só mama, só mama quem chora. Como é que é? Aí. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. É uma relação de pedir. Né? Então, nós estávamos, né? Nós trouxemos na mesa redonda na última vez lá, os irmãos colocaram suas observações, porque existe, o Ailton mesmo trouxe muito bem, que a oração nos leva a nos conhecer, né? Deus já sabe tudo, mas quanto mais você ora, você se conhece, né? E teve a irmã também que falou, a Elisete também falou, a Darla também falou, né? Que era a questão de intimidade, né? De diálogo, de intimidade, que isso cresce. Eu tracei sobre
A Mara também falou alguma coisa nesse sentido. E é isso tudo. E hoje nós vamos aprofundar sobre essa questão da oração. Então, já chama atenção aqui. No versículo 8, eu quero que a gente fique com o versículo 8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-vos por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Quem falou isso foi Jesus. Tudo que tiver necessidade. Então, ou seja, se não vai te dar porque você não é amigo de Deus, ele vai te dar porque você está enchendo. Tá falando. É o texto que está falando. Nós vamos devagar mais sobre isso. Então, agora tem a outra parábola. Vou ler as duas parábolas, porque as duas parábolas se complementam, né? Essa é a parábola de quem? Da viúva. Lembrando, gente, vamos lembrar, eu gosto da gente lembrar dos contextos, né? Antigamente, como é que funcionava a vida de uma viúva? Gente, não era fácil não, viu, gente? A vida de uma viúva não era coisa simples, não. Existiam algumas regras, inclusive regras do judaísmo, para tentar aliviar um pouco a barra da viúva, porque, na verdade, a viúva ficava meio que desprotegida. Então, ela casava, tinha a questão do dote, né? A família dava o dote, aquelas coisas do dote. Aí, muitas vezes, a viúva... Aí ela ficava naquela situação, o marido morreu. Dependendo da situação, ela não tinha muito o que fazer por ser mulher. Sua renda, o seu ganho era um negócio complicado. Se ela voltasse para a família dela, talvez a família que recebeu o dote tinha que devolver o dote. O negócio da vida da viúva não era fácil, não, gente. Jesus, ele usou nós vivemos numa época onde nós temos leis que protegem as viúvas, os aposentados, graças a Deus que nós já temos, né? E temos que continuar lutando por essas conquistas e não perdê-las, porque senão a vida dos necessitados vai ser bem complicada. E nessa época, a viúva tinha uma situação muito complicada, era uma vida complicada. E Jesus usa o caso da viúva. A viúva já tinha uma vida complicada e ela precisava de uma ajuda, ela precisava de uma ação do juiz, uma decisão do juiz. Ela tinha uma causa e precisava de um parecer do juiz. O juiz não dava muita moral para ela, né? E aí, vamos lá. Lucas 18 agora, né? Então, olha, você vê, nós vamos andar agora, nós vamos para Lucas 18. Lucas 18, 1 a 8 diz assim, os irmãos abriram aí, amém? Certinho, amém. Né? Abri aí. Também está na tela aí, vocês podem acompanhar lendo aí. O que diz aí? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ok? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, já estava numa situação difícil, tinha uma causa, uma luta, e a vida de viúva já não era muito simples. Continuando. E por algum tempo não quis atendê-la. Ele não queria. O homem nem temia Deus. Não queria nem atender. Você não temia Deus, estava nem para viúva, meu filho. O problema da viúva. Se a vida dela é difícil, é problema dela, isso não é problema meu, né? Provavelmente é isso que vem se retratar, né? A cabeça desse juiz. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. Importune muito. Ou seja, ele não tinha pena dela, ele não tinha dó dela, ele não estava preocupado com a causa dela. A questão aqui é importunar. Lembra lá do amigo? A questão era o quê? Importunar. O que me incomoda é que Jesus é que ensinou esse negócio. Quem ensinou esse negócio foi Jesus. Tá? Vocês brigam com Jesus.
Então, aí ele chama atenção. Lá, ele foi muito categórico, né? Logo após ele ensina, ele fala o quê? Quem bate, abre-se-vos-á, né? Quem pede, vai receber. Aqui, ele continua, né? Molestar, enfim, me importunar. Depois, no outro versículo aí, ó. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha agora, gente, a tratativa. Ele está colocando uma situação de uma viúva, de um juiz que não dá ideia para a viúva, mas pelo fato da viúva ficar pedindo e importunando, o juiz deu ideia. Agora ele muda a posição, vamos entender isso. E o Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Tem diferença. Nós não somos a viúva. Nós somos os escolhidos. O que Jesus está chamando a atenção aqui não é o fato de ser viúva, mas é o fato da atitude. Tá vendo como é que é importante a gente entender essas coisas? É o fato da atitude de o quê? Insistir. É o fato de não parar, não desfalecer. É o fato de continuar o quê? Pedindo. Perseverar. Então, continuando. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha agora o versículo 8, meus irmãos. Digo que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ah, você viu. Jesus dá uns negócios, né? Ele complica a vida da gente. Então ele fala o seguinte, né? Complica não, Jesus. Perdão. O senhor nos inculca, né? Deixa inculcado. Deixa-nos inculcados. Então olha o que ele fala aqui, no versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Vamos parar por aí. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa? O que é depressa, gente? Alguém conhece a palavra imediatismo aí? Eu conheço. Quando eu peço o negócio do Senhor, né? Eu quero para ontem. Já está atrasado. O nosso tempo aqui, às vezes, não bate, não, porque eu se depressa aqui, segundo o texto, né? Me diz aqui, que Jesus está falando, que se eu pedir insistentemente, o Senhor fará justiça aos escolhidos, e digo-vos que depressa lhe farás justiça. Ou seja, vai fazer com rapidez, vai fazer depressa, vai fazer na hora. O problema é que o depressa não... Eu gosto de assistir séries, aí é igual Flash, né? É em milissegundos, né? É um negócio assim instantâneo. Esse depressa já me mexe com todos nós. Porque nós não temos o mesmo tempo que o nosso Deus, nós não temos noção de tempo que o nosso Deus tem, e outra coisa, que foi o que o Ailton falou na última, e que nós vamos pensar e ponderar sobre ela. Muitas vezes nós não nos conhecemos muito bem, e o depressa não serve para esse Cleiton, do dia 19/11/2020. A resposta que ele quer para o dia 19/11/2020 não é para ele. É para o Cleito do dia 24/11, do dia 25/11, do dia 30/11. É um outro Cleiton. 2025. De 2030. 2030. E a gente não consegue entender isso. E talvez a gente, em algumas respostas de Deus, a gente vai entender isso em 2025, em 2030. Talvez a gente consiga entender. Talvez, né? Talvez. Se tudo der certo. Talvez. Mas se não entender também, isso não importa. Você vai receber depressa a sua justiça. Ou seja, você vai receber no momento correto. E aí agora, olha, você vê, Jesus arremata. Olha como é que Jesus arremata a parábola. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que quer dizer isso, gente? Vamos parar para pensar. Ele está falando que se você orar, assim como uma viúva insistentemente pede, você vai receber.
e vai receber depressa. Depressa. Esse depressa que é a questão que a gente pensa. Mas ele fala algo aqui muito pesado. Olha, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando, porém, voltar Jesus aí, achará fé na terra? Será que tem gente que está esperando a volta de Jesus, está esperando a volta de Jesus, e aí você, se Jesus não volta é nada. Ou será que você está orando, está pedindo alguma coisa aí? Não vai ter nada. Será que vai achar ainda fé? Porque o que é fé, gente? Vamos parar para pensar. O que é fé? A Marta Maduro chegou aí, né, no YouTube aí. Seja bem-vinda, Marta. O que é fé? Certeza daquilo Que não se Espera. mas se espera. Então, você só vai ter fé quando estiver na situação de quê? De espera. Não é fato? Porque depois que recebe, não é fé mais. É a realização. É a concretização. Mas a fé é só quando espera. Aí Jesus termina com esse negócio aqui. Primeiro ele fala, ó, e Deus fará justiça depressa. Mas aí vem a pergunta, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A pergunta é, será que vai ter gente esperando? Será que eu estarei esperando? Será que você estará esperando de Deus? Será que você estará esperando o Filho? Será que você estará esperando a resposta da sua oração? Aí, vamos conectar tudo, né? A Poliana já trouxe à tona aqui. Será que a sua lamparina vai estar acesa? com as... Né? Será que você fez alguma coisa com o seu talento? Será que a casa está na rocha? Será que a casa está na rocha? Ou está na areia? Então, aí começa a conectar tudo. Então, ou seja, o que a gente percebe? Só estou ainda, gente, se você parar para pensar, nós estamos aqui, basicamente, reafirmando aquilo que foi dito na quinta-feira passada. Né? Nós estamos só aqui reafirmando aquilo que foi dito. Ou seja, nós estamos falando de o Jesus falando, não parem de orar. E nesse processo de não parar de orar, não pare de esperar. Não pare de acreditar. E enfia uma coisa na sua cabeça, o Deus Pai está te ouvindo. E depressa ele fará justiça. O problema é esse depressa. Esse depressa que não entra na minha cabeça e na sua cabeça. Ô, Cleiton, Ah, só um reforço aí. Parece que um versículo antes desse depressa aí faz uma referência de que, ainda que se ache tardia, não tem alguma coisa assim? tem. Aí então fala... tem essa contraposição, né? E Deus não fará... Vou ler o versículo que você está falando. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aí é a questão, né? Tardio para quem? E depressa para quem? Então essa é a questão. O tardio é para mim e para você, porque o sentimento que eu tenho é sempre que o negócio está demorando. Passou da hora. Senhor. E para o Senhor é depressa. Estou pronto, eu estou querendo, eu quero resolver a situação. Mas você não está pronto. Você não pode. Não tem como eu fazer isso agora para você, do jeito que você quer, da maneira que você... Aliás, o que você está pedindo, você está sem noção. Né? Tem essa questão também, nós vamos falar sobre isso. Então, gente, são duas parábolas, e aí, agora você vê o que continua no texto aí de Lucas. No versículo 9, entra justamente no texto que o Ailton já trouxe, que é o do fariseu e do publicano. Porque o que nós percebemos? Olha para você ver, então, gente, como é que as coisas se encaixam. Jesus falando que a gente tem que ser importuno, ou seja, insistente, como um amigo importuno, ou como uma viúva pedindo por justiça, ou seja, sem cessar. Só que ele traz a questão do fariseu e do publicano, que foi falado na quinta-feira passada. Mas como você se chega diante de Deus? Achando que você é o alecrim dourado, né? A última cocada? Ou entendendo que você, né, carece, precisa,
não merece. Não merece. Mas você precisa da misericórdia, do amor. Então, Jesus ele traz à tona esse monte de coisa, gente, através da parábola. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Eu quero falar sobre a palavra agora depressa. O que é depressa, gente? Depressa. Vamos pegar José do Egito. José do Egito, menininho bacana, filho preferido, né? Cheio das regalias. Abraão, Isaac, Jacó. A Jacó agarrou 7 anos de trabalho com um, depois mais 7 anos com a outra, Raquel e Lia. Aí Raquel teve um filhinho de Raquel, filhinho querido. José, show de bola, amo José. Ô, Zezé, show de bola. E Zezé para lá, Zezé ganha roupinha bonita, e Zezé fica assim, porque tive um sonho, ô Zezé inocente, tive um sonho, meus irmãos. Sonhei que que as estrelas, a lua, o sol se inclinavam sobre mim, e o povo tá só... Deixa quieto. Zezé. Zezé. Aí, meu filho, os irmãos pegaram o Zezé com 17 anos e arrumou lá a vida do Zezé, né? Mandou ele para ser... Jogou ele no poço e virou escravo no Egito. Gente, para pensar na vida de José. José, ele não era é servo de Deus. Talvez imaturo, não sei, né? Imagino eu, deu bobeira, eu acho. Ele era jovem. Jovem, né? Um jovem sempre dá bobeira. Gosta de falar, contar fantasma. Jovem que está me escutando, fique esperto. Cativo. Falou demais. Aí, beleza, aconteceu, né? Não foi só por causa disso, mas ok, aconteceu. Mas o que eu tenho, né? A visão que nós temos de José é servo de Deus, aprendeu com o pai dele, né? Aprendeu com o pai dele como servir a Deus, como cumprir. Prova diz que ele teve a situação lá da mulher que ficou nua diante dele lá, a mulher de Potifar, aquela confusão toda lá, ele saiu correndo, né? Nós entendemos porque saiu correndo porque se ele ficasse ia complicar, ele ia pecar contra o Deus dele. Então você vê que é uma pessoa de princípios, é uma pessoa que, com certeza, gente, uma pessoa que tem sonhos e Deus revela sonhos para ele, é uma pessoa de relacionamento, é uma pessoa de busca. Aí eu te pergunto, quanto tempo José não ficou orando ao Senhor? Vamos começar no poço, né? Vamos começar a história no poço. Ai, Senhor, me tira daqui. Tira do poço. Tira do poço. Aí depois do poço, os ismaelitas pegam ele para levar para o Egito. Ai, Senhor, me tira da mão dos ismaelitas. Depois dos ismaelitas, ai, Senhor, me tira aqui do Egito. Depois do Egito, está trabalhando para o governador lá, como escravo. Ai, Senhor, né? Depois de escravo, né, em vez de negócio melhorar, né? A oração dele vai ser atendida para melhorar, ele vira prisioneiro lá. Só que o que a gente percebe, gente? É carcereiro. Ele é com carcereiro lá, né? Ele foi braço direito, né? Mas o que você percebe? A hora que você vê, anotei ali. Aos 30 anos, tornou-se governador. Gente, esse menino ficou 13 anos sofrendo aí. O que é depressa, hein? Eu fico imaginando ele lembrando dos sonhos e falando: que sonho foi esse que eu tive? Era da carne, aquele negócio. Que promessa foi essa? Rapaz. 13 anos, gente. E aí a palavra do Senhor diz que depressa o Senhor fará justiça aos seus escolhidos. O homem teve um sonho, estava tudo ali no esquema. Era um escolhido. Era um escolhido, inclusive, ele tem essa noção, essa ideia que quando ele vai perdoar os irmãos dele, ele fala isso com os irmãos. Ei, meus irmãos, não fiquem assim, porque precisava acontecer isso tudo para que hoje eu pudesse prover libertação para minha família, para que eu pudesse prover salvação para minha família. Então, ou seja, ele entendeu, depois de velho, depois de sofrer muito, depois de levar muita paulada, ele entendeu que o Senhor fez depressa. Embora ele achava o quê? Tardio. Pode falar, Ailton. Não, só para ilustrar um pouco mais aí, provavelmente ele imaginou que quando abriram o poço lá e ele saiu, ele falou assim: agora que eu vou lá contar para o pai e para a mãe
e eles vão se curvar diante de mim e vai acontecer tudo. É agora que... Apanhar. Ele deve ter imaginado que era naquela hora que estava saindo, ele falou, vai acontecer agora. O ouro vai comer. Imagina só, hein? Foi bem falado, viu, Ailton? Imagina se José receber essa coroa naquela hora. Mata todos esses irmãos meus aí. Ele não estava preparado para aquilo, não, gente. Ele ia cortar a cabeça dos irmãos tudo, não ia sobrar um para contar a história. Ele não estava preparado para ser governador. Ele não estava preparado para a bênção, para o pedido. Ele não estava preparado. Então, gente, aí eu coloquei ali também, Abraão tinha 100 anos, quando Isaac nasceu, e Sara já havia cessado o período fértil. Gente, 100 anos. Ei, Abraão é aquele moço, sabe? Aquele moço que escutou Deus... Aquele moço que escutou Deus falar assim, sai da tua terra. Pega a sua coroa da hora aí. Ele já não saiu jovenzinho, a gente sabe disso, ele já não saiu lá jovenzinho, mas de qualquer forma, ele passou muito tempo pedindo a Deus. Tanto que ele passou muito tempo pedindo a Deus, que ele tinha na cabeça que tarda, tanto que tarda que ele arrumou aquela confusão toda lá, né? Ismael nasceu através de um problema, de uma confusão que Abrão e Sarai lá arrumou lá. Então, beleza. Então, ou seja... Mas o tempo passa, mas a promessa se cumpre. Então, o depressa é um problema para a nossa cabeça. Então, vamos lá. Precisamos orar. E aí eu trouxe, gente, a gente vai ler Bíblia hoje, aí, graças a Deus. Bíblia, a melhor coisa que tem para falar é de Bíblia. Nós vamos pensar sobre essa questão de orar. Jesus, ele traz à tona essa questão. Precisamos orar. Vocês precisam orar. E aí eu trouxe 3 textos para a gente pensar. O primeiro texto é Filipenses 4, de 6 a 8, que diz assim, não os estejais inquietos por coisa alguma. Em algumas versões diz, não sejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, ou seja... Né? Paulo nos dando a direção aqui. Ora, suplica, e meu irmão, vai com ações de graça. Né? Louve, agrade o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Não só pede, não, meu irmão. Né? Tem que entender. Aí, se você for pegar, Jesus ensinou oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu vosso nome. Né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia. Então, ou seja, tem de tudo um pouquinho ali, ó. Tem a petição, né? Tem o clamar, tem o agradecimento, tem a glorificação, tem a adoração, tem o louvor. Isso é orar, né? Jesus ensina a orar, não é ficar repetindo aquilo. É como se ora. Jesus ensina isso. E aqui nós temos essa questão, ó, versículo 7. Você que está orando, e apresentou diante do Senhor... O que Paulo está dizendo? Descansa, meu. Apresentou diante do Senhor as suas orações, a sua súplica. Descansa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então, ou seja, a paz de Deus vai guardar o seu coração, amém? Mas o que ele fala? E o vosso pensamento. Aí ele explica, ó, fica ligado com o seu pensamento. Aí, olha a dica, eu adoro esse versículo, que é o Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que pensa, nisso pensais. Então ele fala o seguinte, que a paz que excede o entendimento vai guardar o seu coração e vai guardar os seus pensamentos. Só que o seguinte, toma cuidado com a sua mente. Toma cuidado com os seus pensamentos. Às vezes você está lá no poço e está pensando assim, é agora, né? Como o Ailton disse. Aí o cara falou assim, não é agora não, meu amigo. Você virou escravo do Egito. Aí o que vem no seu pensamento? Que droga. O que vem no seu pensamento? Que droga, que chato, que saco. Será que Deus está me ouvindo? Aí murmura, né? Aí murmura. Aí o que Paulo dá uma dica. Meu irmão, joga esse trem no filtro.
Isso que está na sua cabeça é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem alguma virtude? Tem, então deixa na cabeça. Não tem, não? Pica a mula, tira da cabeça. Não deixa isso ocupar o vosso pensamento. Porque se isso ocupar o vosso pensamento, você vai ficar ansioso. Aí a gente volta para o versículo 6. Não fique ansioso. Então, ou seja, o que a gente percebe? Tá vendo a relação, gente? A relação de escolha. As pessoas acham que a gente é robô e as coisas acontecem, o Espírito Santo apodera de nós e nos possui. E aí tudo, não é não. Paulo está mostrando aqui, ó, ora e descansa no Senhor. E toma cuidado com a sua cabeça. E não fique ansioso, porque se você não tomar cuidado com o que você pensa, você vai ficar ansioso. Mesmo tendo o Espírito Santo. Isso significa que você não está confiando. Tá vendo, gente? Ó, oração, acreditar, oração e viver, intimidade. É um loop. A Marta falou alguma coisa que deixa eu só ler aqui. Somos tão imediatistas e egoístas. Imagina se não passarmos por um tempo, processo... ou seja, é um tratamento. E nesse tratamento, o que nós estamos lendo aqui por Paulo? Ore, apresente diante de Deus sua súplica e descansa no Senhor. Eu sei que não é fácil, gente. Sabe por que não é fácil? Porque o que a Marta acabou de dizer. Nós somos imediatistas. Tarda. Mas o nosso Jesus falou assim, não, ele é depressa. Ele é depressa, ele não tarda, não. Ele é depressa. Na hora certa. Agora vem outra coisa que eu escuto muita gente falar e eu não concordo. Né? Já cansei de ver aí esse versículo aí gravado aí nos carros aí, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Esse negócio se coopera, vamos tomar cuidado com esse negócio. Vamos lá. Romanos 8, a partir do versículo 24, diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Vocês escutaram isso hoje, né? Aonde nós escutamos isso hoje? Na parábola, quando Jesus disse, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará gente que tem esperança? Aí você vê Paulo falar aqui, ó, porque na esperança que nós fomos salvos, ou seja, meu irmão, nós somos salvos pela fé. Nós esperamos a salvação em Jesus Cristo, que ele vai voltar e vai nos levar. É isso que eu espero. Agora, se você vê alguma coisa, se você já enxergou aquilo lá como segurança, isso não é esperança, porque ninguém espera o que já viu. Então, a fé, a esperança, é justamente no processo, enquanto você está lá, meu filho, igual a viúva ou igual amigo. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso. Você está no processo de esperança, porque depois que concretiza, você fala assim, glória a Deus. Obrigado, Pai. E agradecimento. E aí, acabou por aí? Não, você fala assim, próxima, a sua lista é grande. A minha também é. E as nossas necessidades, elas são diárias, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, basta o mal do dia, né? Todo dia, ou seja, esse negócio, meu filho, é diário. É assim. Continuando, versículo 25. Mas... se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito... Aí você lembra que o Ailton perguntou assim, se Deus conhece você, para que você vai pedir? Aí que nós estamos lendo aqui com Romanos. O Espírito Santo te conhece, te assiste nas suas fraquezas. Aí ele faz mais. Ele faz mais do que só te conhecer, porque não sabemos orar como convém, nós oramos errado. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Tem um negócio bacana nesse texto, gente, que é a Trindade. E as pessoas têm que entender a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Os três são um, mas os três são três. E com funções individualizadas aí. Olha o que Paulo fala aqui. E aquele que sonda o coração
sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, você tem o papel do Espírito Santo intercedendo e tem a vontade de Deus. Então, tem um processo. Olha para você ver, o Espírito Santo está conosco a todo momento, a todo tempo, entendendo as nossas necessidades, entendendo as nossas fraquezas. Mas existe uma vontade de Deus para a sua vida. E às vezes você está vivendo um processo em que a vontade de Deus ainda não se cumpriu. Porque existe um processo. E às vezes você está pedindo uma coisa que não deveria estar pedindo. E o Espírito Santo corrige esse negócio, e com gemidos inexprimíveis ele fala. E aí existe um misto de tratamento, de espera, de esperança, para que venha a ser aplicada a vontade de Deus. Pode falar, Ailton. Não, eu estou aqui dando uma viajada, né? Eu estou lá ligado no José, né? Lá na frente ele interpreta 2 sonhos lá, né? E ele vê o padeiro morrendo e o copeiro sendo promovido. E aí eu fico imaginando, né? Nesse tempo de espera dele, ele deve falar, será que agora? Não é a hora ainda. Então, eu acho que é isso que é que aí o cara volta de novo, né? A gente não sabe quanto tempo depois do copeiro foi falar lá para o governador, para o faraó, e ele foi ser chamado lá para desvendar o sonho, né? Pode ter passado mais alguns anos. Então, esse processo, igual você diz assim, né? A gente vence uma barreira em direção à fé, depois a gente passa por um revés, e você voltar para a oração de novo, isso acho que é o exercício que vai dando mais maturidade para a gente. E a gente vê também um pouquinho da sabedoria de Paulo, né? Eu cresci vendo Paulo na revistinha de Heróis da Fé, né? Era um cara careca no desenho lá, né? E aí me surpreendeu na última lição, que eu tinha esquecido dele, do fariseu, né? Ou seja, o cara era um cara letrado. O que ele está falando aí de teologia é profunda, né? Provavelmente era fundamentos que ele já tinha estudado há muito tempo atrás na letra, e agora ele deve ter entendido o Espírito, vai confirmando algumas coisas nele através desse sofrimento, depois de ter caído do cavalo, né? Então, acho que assim, tem uma riqueza muito grande nesse texto aí. É muito... Assim, acho que a falta de amadurecimento, na época, acho que se fosse um de nós, a gente falaria, poxa, a gente busca, pede, só os outros lá que ganham. A gente, quanto mais pede, só... né? Eu interpreto o sonho... O que está acontecendo, Senhor? O que eu fiz? Mais ou menos. Uns chamam isso de inveja santa, né? Não existe, não. Não existe, não, tá, meu irmão? Está na Bíblia, não. A Elaine, né, minha sogra, diz o seguinte, ó, Jesus ensina a importunação na oração, junto com o sentimento de urgência e atrevimento, né? E tem essa questão do sentimento nosso de urgência, né? Sempre urgente também, né? Mas é o problema da impaciência, mas existe o tempo, né? E você está falando aí desse texto, né? Esse texto, ele é muito profundo. Então, ou seja, vocês têm que ler mais, tá, gente? Esse Romanos 8. Vocês têm que entender. Ele está falando de 3 aqui. Ele está falando de Jesus, ele está falando de Deus, ele está falando do Espírito Santo. É bem profundo mesmo. Mas vamos lá. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, o versículo não parou aí. Tem muita gente que pega um pedaço e coloca no carro e repete esse trem e fala assim, vou para os Estados Unidos. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou fazer a entrevista lá de emprego. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Calma, meu irmão. Vamos ler o versículo todo? Tem versículo antes também e tem depois, né? Tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí.
Nós já explicamos que não é bem assim, né? Mas vamos lá. Olha, no próprio versículo tá. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse seu propósito, gente, quer dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, existe um propósito de Deus. Existe uma vontade de Deus. E quando essa vontade de Deus está clara para mim, está clara para você, e você começa, sabe quando você recebe assim do Senhor e fala assim, olha, toma aqui 2 talentos, toma aqui 5 talentos, e fica claro para você qual é o propósito de Deus, meu irmão, sai para multiplicar esse talento para você ver o que vai acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo vai sendo direcionado para funcionar mesmo. Sabe por quê? Porque você está dentro do propósito de que Deus chamou você. Essa é a questão. Às vezes queremos coisas que não estão no propósito, que não estão dentro de uma vontade. Eu não estou falando que Deus não vai te dar, não. Deus vai te abençoar. Mas talvez você não vai receber da forma que você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer, porque você não está num propósito de Deus, numa vontade de Deus. Você está numa vontade sua, num propósito seu. Então, todas as coisas realmente cooperam. Agora, vamos entender se todas as coisas cooperam? Vamos pegar o caso de José. O cara virou... O cara foi para o túnel. Ó, todas as coisas cooperam. O cara depois virou, foi vendido. Foi ser senhor. Todas as coisas cooperam. Depois o cara arrumou confusão lá com a mulher lá, então e vira lá prisioneiro. Todas as coisas cooperam. Você não tem, José não tem o entendimento que todas as coisas cooperam, não tem nada cooperando, não tem nada aqui cooperando com nada. Aparece um cara dentro da prisão, que era assim, chegado do faraó, contando para ele lá de um sonho, ele vai e revela. Eu acho legal essa parte também, porque fala assim, José viu, falou assim, é agora! É agora! Só, seguinte, meu chegado, na hora que você for restituído lá, você lembra de mim. Ele fez o network. É o que faz a empresa. Network. Fechou? O cara, tamo junto aí, tamo junto. O cara, meu filho, foi embora e esqueceu de José. Se você for ler lá no texto bíblico, acho que ele ficou mais 2 anos. Ele pensou assim... Mas a situação das prisões naquela época devia ser tranquila, né? Eu não vou nem entrar nesse problema, né? Mas foi até bom você ter lembrado disso. Não vou entrar nesse problema, não, mas vamos ver qual era o caráter de José. José, ele foi escravo, foi um excelente escravo. José foi um prisioneiro, foi um excelente prisioneiro. Foi tão bom prisioneiro que ele foi o braço direito do capataz lá do negócio, quem comandava o esquema. Tudo que José fazia, ele fazia. Fazia como se estivesse assim, sendo melhor. Ele destacava. Então, gente, o que a gente percebe? Quando você está nesse processo, você não consegue enxergar que todas as coisas cooperam, não? Não tem nada cooperando aqui, não. Até que quando aconteceu dele virar lá o braço direito de Faraó, e abençoou, e perdoou a família. Quando ele olha para os irmãos e perdoa os irmãos, Poliana achou aqui, ó. A Poliana está afirmando aqui, ó. Quanto tempo? Olha, em Gênesis 41 diz assim, passando-se 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Ou seja, depois de 2 anos, que ele já tinha fechado com o colega dele lá, é nós nada. Aí o colega dele falou assim, depressa eu já passo para o Faraó, pode deixar que rapidinho eu passo. Seu currículo tá nada.
2 anos. Eu fico imaginando a cena, né? 2 anos depois, tá lá, de repente, tô precisando de alguém aqui que revela sonho. Ele nem deve ter caído da ficha, né? Foi Deus, o Espírito Santo falou assim, tá, na orelha dele. Eu conheço um cara! Por quê? Ele lembrou daquela hora, porque agora era a hora, né? Este era o momento. Então, gente, dentro desse tempo todo, desse processo todo, só quando ele perdoou os irmãos, que ele olhou para os irmãos e falou assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi preciso eu passar por isso tudo, para que hoje toda a nossa família, todo o nosso povo pudesse ficar salvo dessa fome. Todas as coisas cooperam. Olha para você ver, gente. Então, tá, meu irmão, você que gosta desse versículo aí, todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito e, sim, tudo vai acontecer dentro de um propósito de Deus. Vai cooperar para isso. Tá. Então eu só posso pedir em cima daquilo que... Não, é um relacionamento. Por isso que Jesus fala orar sem cessar. Por isso que Paulo fala aqui em Filipenses, apresente diante do Senhor suas orações e súplicas. Para quê? Para que você pedindo, tem coisas que você vai receber, tem coisas que você não vai receber, e tem coisas que você vai mudar, e tem coisas que você vai entender que é não, e as coisas vão andando. E você vai se moldando. Como é que é? Pode falar, Hilton? O Espírito vai te ajudar, né, com gemidos inexprimíveis, a colocar o que está no âmago do seu coração. Exato. E a vontade de Deus vai sendo manifesta na sua vida e você vai entendendo os propósitos e você vai mudando seus pedidos. Está vendo a relação, gente? A importância de orar? A importância de se relacionar com Deus? Aí, vamos lá, Tiago. Gente, todo servo de Deus tem que ter vida de oração e ele tem que ter uma listinha, ele tem que ir ticando, gente. Se você, a Mara falou assim, nossa, Deus, eu não recebo nada, o irmão lá recebe tudo. Tem coisa errada mesmo. Será que você não está recebendo nada? Não. Será que Deus não está te abençoando em nada? Não. Será que você não está olhando para a grama do vizinho, achando a grama do vizinho mais verdinha? Não. Toma cuidado. Esse negócio de inveja santa é do capeta. Isso não existe, não. Isso não está na Bíblia, não. Toma cuidado com esse negócio. Sabe? Tem uma relação com Deus. Vai ticando os seus pedidos de oração. Tem pedido lá que você não vai ticar, você não vai dar ok, não. Porque tem um processo, ou tem um sim, ou tem um não aí. Continuando. Agora o último texto ali, olha. Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais? Tá vendo, ó? A inveja santa aí, ó. Achei a inveja santa. Se alguém te perguntar aonde está a inveja santa na Bíblia, tá aí, ó. Tiago 4. Cobiçais e nada tendes. Fica com oi gordo assim, ó. Cabeça do outro. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. E nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes. Por quê? Porque não pede. E quando pede, pede e não recebeis, porque pede mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Olha a diferença, gente. Nós estamos lendo Romanos lá, que Paulo está falando o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado segundo o seu propósito, está seguindo o propósito, tudo, meu filho, coopera. Agora, para você que pede coisa que não está no propósito de Deus e só pede para esbanjar os seus prazeres, você não vai receber. De Deus, não. Você vai receber bandeja de outro Deus, mas não do Deus com D maiúsculo. Amém? Deixa eu continuar aqui, que senão eu não termino. A oração é dever do servo. Tem que orar, sim. 1 Tessalonicenses 5 diz assim, evitai que alguém... Na verdade, Tessalonicenses, meu irmão, você que está me ouvindo aí, ó, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, é um resumo de como se deve portar um crente, servo de Deus. Aqui ele dá todas as dicas de como deve ser uma vida de crente. Aí, vamos lá, eu resumi aqui, né? Porque é muita coisa lá. Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre.
orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retém o que é bom e abstenha-se de toda forma do mal, ou seja, foge da aparência do mal. Amém? Então, ou seja, é dever orar sem cessar. Em Mateus 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, que está no céu, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por isso que é muito importante a oração de um casal, por isso que é muito importante a reunião de oração, por isso que é muito importante irmãos se unirem para orar, por isso que é muito importante a igreja se reunir para orar. Jesus deu a dica aqui, se vocês concordar, se isso estiver dentro da vontade, vocês podem pedir que vocês vão receber. Quem está garantindo isso aqui, meu filho, é Jesus Cristo. Então, gente, nós temos que orar individualmente, nós temos que orar coletivamente, nós temos que orar sem cessar, todo o tempo, toda hora. Amém? Estou resumindo porque o tempo já foi, né? Agora vamos umas perguntinhas para a gente entrar no... Perseverar em oração. Lucas 11:9 diz: eu vos digo a vós, pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A gente precisa insistir, bater continuamente, constantemente. Amém? Jesus falou isso em 2 palavras. Amém? Amém. Agora é o seguinte, vamos ver o caso de Daniel aqui. Daniel pediu lá, né? Orou. Vê a resposta, olha a resposta. Então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que interessante. Daniel orou, a oração foi ouvida, mas ela demorou a chegar, porque houve uma batalha espiritual. Existe uma batalha, meu irmão. Tem coisa que você pede que tem batalha. E se tem batalha, não é para você parar de orar, não. Por isso que Jesus fala, insiste em oração. Aliás, o próprio Jesus, quando ele falou da batalha espiritual, ele falou ainda, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. O que ele quis dizer com isso? Existem níveis de batalha. Existem níveis de situações. E sim, existe tempo de oração. Não é questão de falta de fé, não. Olha o que nós estamos lendo aqui. Daniel teve fé, e a resposta veio desde o primeiro dia. Mas a ação concreta só foi acontecer depois de muita batalha. Existe batalha espiritual. Entenda isso, meu irmão. Você que me escuta. Outra situação aqui, ó. Tem situação que não pode ser respondida. Tem pedido que você não vai receber. Quem que falou isso? Paulo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tem pedido que não foi respondido. Eu coloquei a situação de Paulo, eu vou colocar outra aqui. Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A resposta que veio da vontade... tá vendo? Ó, aos 3. A resposta que veio do Pai foi para Jesus, foi não. Não tem outro jeito não, Jesus. Não tem outro jeito. Então, gente, tem resposta que é não. Meu irmão,
Deus tem hora que vai falar não você. Aí você pode me perguntar aí, né? Você vai me perguntar agora na mesa redonda. Mesa redonda. Então vamos lá para a mesa redonda. Se a resposta não veio, é porque é não? Primeira pergunta é, se a resposta não veio, é porque é não? E a segunda é, devo continuar orando por algo até quando? Devo continuar orando por algo até quando? Fala, Ailton. Tira do mute aí, destrincha. Tá no mute o seu aí. Tá. Ailton. Agora... Joia. Então, vamos lá. Se já não existir um livro escrito com esse nome, eu vou escrever um dia, que é O Silêncio de Deus. Boa. Aquela texto onde Abraão recebe lá o mandato para executar, sacrificar Isaac, e durante a subida do monte, silêncio. Então, eu acho que é nesse silêncio que vai testando a fé da gente, que vai testando a segurança, que vai se derramar diante de Deus. Então, eu acho que assim a maior batalha nossa, enquanto a gente estiver aqui, onde a gente esbarra na limitação, é esse intervalo entre a oração e até a resposta, onde existe um silêncio. Porque se você começa a orar, né? Paulo falou que orou 3 vezes, mas não quer dizer que ele orou de manhã, à tarde, à noite. Talvez ele orou uma vez, suportou por 3 anos, orou de novo, suportou por mais 10 anos, e falou, Senhor, até quando? E talvez chegou essa resposta. Então, eu acho que assim, né, o exercício da vida cristã não é pular de monte em monte, né? Não é, oh, Deus me realizou aqui, é só bênção aqui, é só bênção lá. Não. Tem a descida no vale. Ou seja, vai ter os momentos onde você vai se sentir assim, extremamente confrontado e que a fé vai faltar. E aí, nesse momento é que você vai decidir se você vai deixar a fé ir embora, o restinho, ou se você vai clamar, você vai pedir pela mão, né? Só para fechar, esses dias eu lembrava de novo, né, que Deus não rejeita a cana quebrada, nem o borrão que fumega, né? Então, quer dizer, ainda que existe um pouquinho ali, ainda dá para segurar e esperar lá a resposta de Deus. Mas eu acho que a dificuldade nossa é para tratar com o silêncio enquanto vem a resposta. Eu acho bem coerente alguém que fala que a resposta de Deus é sim, ok, estou te dando, não, não vou te dar, ou então espera. Normalmente são esses 3 movimentos aí. Eu acho que o mais duro é esse espera aí. Então, ou seja, se a resposta não veio, não quer dizer que é não. Uhum. Pode ser não. Espera. E aí eu concordo com você. Terrível. Quanto tempo? Rápido. A palavra do Senhor diz para você assim, depressa. Mas para mim até que parece que tarda, né? A Elisete, ó, você vê, aqui no YouTube, a Elisete falou aqui, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, ou seja, o Espírito, buscar de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. Para isso, você precisa o quê? Ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E uma das melhores formas de você ouvir a voz de Deus e a voz do Espírito Santo é lendo Bíblia, tá, meu irmão? Leia a Bíblia. Porque quando você estiver lendo Bíblia, o Espírito Santo vai te conduzindo, você vai... Ah, tá, entendi. É uma experiência maravilhosa. A Marta diz aqui, olha, acho que até quando o Espírito Santo nos convencer de que aquilo não está nos propósitos de Deus. Então, no propósito de Deus. Então, ou seja,
o não, né, é uma resposta muito boa, né, porque já encerra esse assunto, né? Sim. Mas às vezes ela não vem. Por que ela não vem? Porque pode ser que vai ser assim, mas talvez você ainda está pedindo a coisa errada. E se vier um não, você vai parar de buscar o que você está indo no caminho, mas você está pedindo a coisa errada. Tem um aprendizado aí, gente. Às vezes a gente pede uma coisa, mas é porque a nossa visão ainda está embaçada. E Deus não vai te falar não, porque Ele espera que você continue trilhando esse caminho. Porque aí você vai... não é isso que é para me pedir um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Aí, opa. Aí eu coloquei ali, devo continuar orando por algo até quando? Aqui. Então, essa viúva tinha o coração dela, tipo, julga a minha causa, né? Ela era insistente, né, nesse aspecto. Então, não, só para melhorar isso, então, né? Uhum. Eu gosto muito, Mário, uma coisa que eu aprendi, isso é importante, é você realmente ter uma lista, sabe? Listas, porque na vida, gente, nós precisamos de objetivos, de metas, de planos, sabe? A gente precisa chegar, a gente precisa de pensar lá na frente e começar a acertar. Eu uso muito esse exemplo, vou exemplificar. Tem 2 irmãos, os 2 têm lá, sei lá, seus 20 anos, e os 2 oram ao Senhor, Senhor, eu quero uma casa. Não, quero uma casa, os 2 têm um sonho de ter uma casa. E ora, se eu quero uma casa, eu quero comprar uma casa. Ok. Só que um pega e fala assim, para me comprar casa, eu preciso de um emprego. Para me comprar essa casa como eu quero, eu preciso de um emprego e preciso de um salário ou de um retorno financeiro X. Para me ter esse retorno financeiro, eu preciso de uma determinada atividade, um determinado estudo e tal. Eu estou falando de um jovem, tá, gente? Sim. Um jovem fazendo plano. E ele vai escrevendo. Lá em cima do topo é a casa. Mas embaixo tem um monte de atividade. Olha para você ver a diferença. Esse moço pega essa lista e começa, Senhor, o meu próximo passo aqui agora é estudar. Pai, eu gosto muito desse curso, eu quero estudar esse curso, me ajuda a estudar esse curso e tal, porque quando eu estudar esse curso, eu vou ter um salário tal, vou ter um emprego tal, e o Senhor e tal, porque eu quero um dia ter a casa. Ok, isso é o plano dele, é o objetivo dele. O outro está assim, Senhor, eu quero uma casa. Oh, glória a Deus, Senhor, eu quero uma casa. Senhor, envia a casa. Aí passa. Eu acho que Deus está demorando de me dar a casa. Não sei como é que ele quer que essa casa venha, né? Né? Aí, você está entendendo? Olha, essa é a questão. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, o irmãozinho conseguiu lá, estudou, concluiu o curso, conseguiu um emprego, não sei o quê, e aí ele está orando, Senhor, e tal, e o outro está pedindo a casa. Passa mais um tempo, ele viu a casa, porque essa casa, quanto custa essa casa? É tanto. Eu tenho dinheiro, aí eu tenho para fazer uma prestação, ele vai lá e começa a se preparar para dar entrada na casa. E Senhor, esse é o meu objetivo, Senhor, esse aqui é a minha visão, Senhor. Ele materializa o sonho dele. Ele tem fé, ele vê a casa dele, ele vê a cor da casa dele, ele vê a porta da casa dele. O outro está assim, Senhor, me dá a casa, Senhor. Oh, glória a Deus, me dá a casa, Senhor. E o tempo vai passando. Esse irmão só está ticando. Ele já ticou lá o estudo, ele já ticou lá, não sei o que, o emprego, ele já ticou lá agora a entrada, ele já ticou agora lá o empréstimo que ele vai fazer, ele já ticou. Os objetivos e sonhos estão sendo realizados e a vida está acontecendo. E o outro continua em constante oração querendo a casa. E pedindo a casa. Sabe quando é que essa casa vai chegar para ele? É nunca, gente. Não, Cleito, o Senhor pode dar para ele essa casa. Meu irmão, eu não consigo entender isso. E dentro desse processo que ele está pedindo a casa, o Senhor já falou com ele, rapaz, vai estudar. O Senhor já falou com ele, rapaz, vai trabalhar. O Senhor já falou com ele, rapaz, toma jeito dessa vida. O Senhor já falou com ele um monte de coisa, mas ele quer a casa. Então, vocês estão entendendo, gente? Aí o Ailton falou isso na lição passada, eu vou falar de novo.
A oração revela muita coisa de nós. Será que eu estou pedindo... Aí vamos lá, né? Eu tenho que pedir a mesma coisa? Sim, eu entendo que você tem que insistir na oração, como a viúva, está um objetivo. A pergunta será que você está insistindo na coisa certa? Será que Deus já não te falou alguma coisa para você talvez mudar o foco? Será que Deus não te mostrou um planejamento ou alvos a ser atingidos? É a mesma coisa de José. José já tinha na cabeça dele o sonho que Deus deu para ele. O povo vai se inclinar. Mas se ele ficasse só no sonho e as coisas não fossem acontecendo e outras coisas ele foi pedindo, ele não pediu o amigo dele lá, me ajuda lá, tá? Ou seja, pedidos, coisas foram acontecendo. A vida foi acontecendo. Então tem gente que fica, sabe, no máximo, né? Eu quero ser não sei o que lá, mas e os passos? Você não quer ser os passos, não? É igual esses mini-jovens que chegam na empresa e quer ser chefe. Só calma, rapaz. Tem um estágio, tem não sei o quê. Eu só acrescentaria, Cleito, nessa lista aí, que se o cara começa a fazer isso, começa a apresentar diante de Deus, ele vai ver que, às vezes, ele colocou lá 3 itens para ser cumprido em 3 anos, e, de repente, Deus faz isso em 3 meses com ele. E essa, eu acho que é a experiência, assim, mais fantástica. Isso. Então, assim, você põe, você planeja, você coloca a sua energia, apresenta diante de Deus e deixa Deus te surpreender. Aí o resto... Mas isso, Ailton, é isso que eu estou falando. Quando a gente tem que aprender a orar, a gente tem que ter fé e visão. Se você prestar atenção, foi tudo baseado em fé. O que espera, enxerga. Ele vê algo que não existe, mas ele enxerga aquilo. E ele enxerga o plano, igual você falou, olha que bacana. Em 3 anos, eu vou chegar nessa etapa tal. De repente, ele percebe que em 3 meses ele chegou. Gente, glória a Deus, glorificado seja o seu nome, Pai, porque o Senhor me colocou nessa situação. Falta muito pouco, Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo? A visão de quem está crescendo, enquanto o outro fica frustrado. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10 anos, tá lá, aí, Amara, tá igualzinho lá, Tiago, com oi de inveja lá, ó. A inveja santa lá. Oi gordo no irmão, ele tá com oi gordo no irmão, tá frustrado, tá reclamando de Deus, tá reclamando de tudo, a culpa é de Deus, e Deus tá assim, rapaz, já tem 10 anos que eu tô te falando, através da Bíblia, através do seu pai, de sua mãe, dos seus irmãos, do pastor, do irmãozinho lá da live, eu tô falando com você, acorda, tem coisas para fazer, tem um talento aí para multiplicar, você está querendo 15. Até agora preocupado com se entrar o meio-dia e estão ganhando a mesma coisa que você. Exato. Você está preocupado com... Você enterrou esse trem e fica pedindo 15. Não tem jeito, gente. Então, gente, nós precisamos de entender essa relação. O que Jesus fala, orar sem cessar, é isso. É uma relação. E você vai perceber, igual a gente contou esse caso aqui da casa, mas pode ser que nesse processo, Deus vai falar com ele assim, eu não vou te dar a casa, não. Eu vou te dar uma outra situação, você vai ser uma outra coisa. Mas não importa, as etapas foram passando e ele mudou os planos. À medida que as etapas foram passando, ele muda. Quantas vezes eu mudei oração minha, gente? Eu penso assim, nossa, mas se a gente vai tirar de uma bênção... Meu irmão, as bênçãos servem para aquele momento. E vem outras bênçãos, e outras bênçãos. Deus me tira dali, me coloca numa situação, em outra situação. Para quê? Para me parar de viajar e poder estudar. Aí, depois que eu estudo, eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade. Estou fazendo faculdade para quê? Porque eu quero isso aqui, Senhor. Aí vai, eu desmancha meu caderninho, bota outra coisa lá. É assim a vida. Senhor, agora eu quero é isso. E eu não paro de querer, e eu não paro de pedir, eu não paro de receber sim e não. Recebo não, recebo sim, recebo espera. O pior é o espera. Eu concordo com você, Ailton. Esse espera, eu tô com os espera aí. O silêncio de Deus, nós vamos escrever esse livro. Vou pensar num título melhor. Vai ser, como é que é? Dentro das suas necessidades. E Deus se relaciona conosco, gente. Ele fala conosco. O que nós precisamos é aprender a ouvir a Deus.
E se você não lê Bíblia, me desculpa, você não vai ouvir Deus não, tá? Vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar. Essa é a forma. Esse negócio de procurar Deus no Facebook, você não vai achar ele lá, não. Sai fora. Sai dessa. Não vai achar ele lá, não. Você vai achar a IA lá, a inteligência artificial lá te manipulando com um monte de coisa. Amém, né, gente? Chega por hoje, né? Graças a Deus, glória a Deus. Amém. Então, muito bom, né? As duas palavras de semana passada, dessa parábola, essas duas, complementam, né? Se complementam. Então, orem, meu irmão. Você precisa de orar? Precisa. Ah, Deus sabe, mas você ora. Que, na verdade, você nem sabe o que você está querendo e nem sabe o que você devia querer. A verdade é essa, né? Graças a Deus que a gente teve aí duas quinta-feiras muito abençoadas. Amém? Amém. Amém, Bolinha. Quer agradecer o povo? Amém. E nome que eu não citei, se de repente estiver no YouTube, muito obrigado pela presença. Toda quinta-feira nós estaremos aí, nesse mesmo bate-canal aí, né? Crescer. Amém? Glória a Deus. Canal. Esse mesmo Cristo Canal. Amém. Amém. Quem que vai orar hoje aí? A Mara que vai orar hoje aí para nos abençoar? Ah, não faz isso comigo, não. Vai lá, né? Dá um pouquinho da sua voz aí. Pai, muito obrigada, Deus, por este dia. Obrigado pela tua proteção, Senhor. Obrigado pelo aprendizado, Senhor. A cada dia tem nos enchido, Pai, com a tua palavra, com o teu ensinamento, Senhor. E que possamos, Pai, a cada dia pôr em prática, Pai, que o Senhor possa a cada dia falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço, Pai, e nos dê uma semana de vitória e de bênçãos debaixo da tua graça, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Você viu como ela fala grosso? Né? É isso aí, gente. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem. Amém. E uma boa, excelente Tchau, gente. noite. Boa noite. Tchau, gente. Fica na paz. Amém.